E no vídeo de hoje nós vamos tratar das concessões, né, do setor de infraestrutura, mais especificamente aí os leilões que estão para acontecer em 2026. E por quê, né? Porque a gente está vendo uma tendência aí do governo de querer antecipar muito os leilões desse setor. E a gente tem as empresas aí em uma situação complicada, porque já são empresas que operam aí numa situação alavancada, tá? Até o momento, o que a gente sabe, né? A gente tem o governo aí com um plano de investimento ambicioso para o setor de infraestrutura. Já tem aí, no caso, cerca de 20 leilões já previstos, né, para rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e muito mais, né? E qual o tamanho disso até o momento, né? A gente está esperando aí na ordem da casa dos 35 bilhões em investimentos nesse setor. Acontece que, como eu falei anteriormente, né, as maiores empresas desse setor, empresas que seriam beneficiadas com isso, já estavam aí em fase de execução dos seus próprios planos de investimentos. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais como elas se encontram nesse momento. Então vamos comentar rapidamente sobre as principais empresas afetadas aí com essa medida, para tentar entender se seria uma boa elas participarem desses leilões, seria melhor elas não participarem, uma vez que estão muito endividadas, né? Para aí, caso vocês invistam em alguma delas, vocês já sabem aí o que esperar, caso elas venham a participar desses muitos leilões aí do governo. E a primeira delas que eu trago aqui para vocês é a Motiva, né? Antiga CCR, né? A gente está vendo essa empresa atua aí em rodovia, trilho e aeroportos, atua nos três setores. Mais recentemente, essa empresa aí vendeu 20 dos seus aeroportos, então está numa fase aí de desinvestimento nos aeroportos, para focar mais nas rodovias e nas ferrovias. Então pode ser que ela venha participar aí desses leilões, principalmente nesses dois setores aqui. Para vocês visualizarem, né, onde que essa empresa atua, né, qual o portfólio dela. É bem concentrado aqui em São Paulo e algumas concessões federais ali pelo sul, mas também atua aí na Bahia, no Rio de Janeiro, em algumas pequenas concessões, tá? Eu trago aqui para vocês um mapinha só para ter uma noção mais ou menos de onde elas estão atuando. E pessoal, ela é uma empresa com um alto plano de investimento. Ela tem um CAPEX aí para 2026 de quase 8, 9 bilhões só de investimentos, tá? E ela traz aqui pra gente onde, né, ela pode atuar em novas oportunidades de projetos aí de rodovias, praticamente no país inteiro, tá? Mas já quando a gente está falando de ferrovia, ela se concentra mais ali no Sudeste e no Nordeste. Em números, né, para a gente ter uma noção de qual o tamanho dessa empresa. A gente está falando de uma empresa, né, de uma receita atualmente aí na casa dos 16 bilhões e um lucro líquido e ajustado na casa de 2 bilhões e 200, tá? Mas tenham em mente que são empresas que operam em altamente alavancadas, né? Geralmente elas captam muita dívida, dado a previsibilidade aí do fluxo de caixa e das concessões, mas gastam também muito com CAPEX para se expandir, para se manter. Então é um setor interessante, mas tem seus prós e contras, tá? Então não me surpreenderia ver a Motiva aí participando de concessões aí, principalmente as rodoviárias ou ferroviárias, uma vez que ela vem fazendo aí desinvestimentos nos aeroportos. Então pode ser uma oportunidade muito boa para a empresa. A questão é ver aí como está a dívida dela. A outra empresa, né, desse setor que a gente pensa logo depois da Motiva é a Ecorodovias, né? E pensando nessa empresa a gente está falando de qual tamanho. É uma empresa menor, tá? Ela tem aí uma receita ajustada aí na casa dos 7 bilhões, 7 bilhões e meio. E vejam a quantidade de investimentos que ela faz. Só em 2025 foi 5 bilhões, né? Então são empresas, como eu falei, demandam muito investimentos em CAPEX e a dívida é uma dívida alta. Aqui, por exemplo, em 2025, a EcoRodovias fechou aí com uma dívida de 22 bilhões. E onde, né, que está a presença aí dessa empresa? Né? Ela tem 11 concessões rodoviárias e vejam que está mais concentrado ali também no Sudeste, tá? Mas a gente vê também a presença pequena aí em alguns estados como Bahia, né, Goiás e por aí vai. E saindo um pouco aí do setor de rodovias, a gente vem aqui com a Rumo, que é a maior, né, operadora aí ferroviária do nosso país, a empresa do Grupo Cosan, que, falando aí de tamanho, para a gente ter uma noção em comparação com as outras, a gente está falando aí de uma empresa com a receita líquida aí de quase 14 bilhões e um lucro de 2 bilhões, 2 bilhões e 100, tá? Vejam que ela também é uma empresa que gasta muito com CAPEX, gastou aí quase 6 bilhões, quer dizer, um pouco mais de 6 bilhões, e é uma empresa imensa, né, que tem aí muitos vagões, muitos colaboradores, opera em muitas cidades, tem 1.200 locomotivas, então vejam que não é uma empresa pequena, a gente está falando aí de uma empresa que tem essa pegada aí de expansão, mas também é uma das empresas aí
endividadas, né? A gente sabe que o Grupo Cosan como um todo está endividado e a Rumo não é exceção. Quando a gente dá uma olhada no endividamento da empresa, a gente vê que ela tem pouco mais de 7 bilhões e meio em caixa, mas se somar aí o quanto ela tem para pagar, soma mais de 20 bilhões, tá? Mas a maior parte aí tá com vencimentos após 2030. Então, no curto prazo, ela está numa situação confortável, digamos assim, mas a longo prazo são empresas que operam muito alavancada. Mas o interessante da Rumo para vocês ficarem de olho é que em 2026 vence a concessão dela da Malha Oeste, que é essa aqui, que é essa que passa aqui por Minas Gerais, São Paulo. Então vai vencer essa concessão em 2026 e provavelmente a empresa já deve estar buscando renovar. Então vai ficar de olho para ver se ela vai conseguir renovar e se ela vai tentar aí buscar outras concessões ferroviárias, né? Uma vez que é uma empresa imensa, de uma vez que já está com dívida. Mas para vocês terem uma noção aí visualmente de como estão espalhadas as concessões da Rumo, as ferrovias estão mais concentradas aqui no sul, centro-oeste, um pouco aqui no sudeste, tá? Então, pessoal, qual foi o intuito desse vídeo? Alertar vocês aí para possíveis novos investimentos dessas empresas em novas concessões, tá? Uma vez que elas já estão alavancadas, então é ficar de olho para ver se esses investimentos futuros que elas podem vir fazer, porque a meu ver, a Motiva, muito mais a Motiva e a Rumo, né, tem aí objetivos para fazer. Acho que a Eco-Rodovias até um pouco menos, mas elas têm aí, vocês veem que elas têm motivos para talvez entrarem nesses novos leilões. E caso vocês tenham ações dessas empresas, gostem dessas empresas, fiquem de olho aí para ver se esses investimentos fazem sentido para a empresa, né, para a continuidade da empresa, para ver se faz sentido aí como um todo no plano de investimentos dessas empresas, ver se elas estão seguindo o que elas já tinham divulgado anteriormente e não estão cedendo aí a uma pressão do governo, né, para acelerar esse setor aí com essas novas concessões, novos investimentos, tá? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Peço que se inscrevam no canal se curtiram o conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistirem até aqui.